RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal Esta Hora na Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Governo está a trabalhar para implementar tarifas de 500 escudos para os transportes marítimos a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Estabilidade financeira do setor empresarial do Estado continua a preocupar o FMI, que vai continuar a apoiar Cabo Verde e quer integrar as novas prioridades do novo Governo. Depois de ratos e macacos, por além de outras pragas, galinhas de mato causam grandes prejuízos aos agricultores em Santiago. O Governo mobiliza vários parceiros para uma mega campanha nacional de limpeza e luta antivectorial no próximo sábado. Angola está a concluir com o Banco Mundial uma operação de troca de dívida por educação. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, boa tarde. O Governo de Cabo Verde vai criar todas as condições para que a 1º de janeiro do próximo ano, 2027, seja implementada a tarifa de 500 escudos para os transportes marítimos. Informação avançada pelo Ministro dos Transportes e do Mar, João do Carmo, que esta manhã visitou as instalações da Enapor em São Vicente, onde esteve a Patrícia Martins. A visita teve início no Porto de Cruzeiros, com passagem pelos armazéns portuários e pela plataforma de frio. Plataforma que, admite o Ministro João do Carmo, é preciso haver prioridade na viabilização desse investimento. Foi um investimento que foi feito para substituir as instalações da ex-Interbase e que, obviamente, essas instalações terão de ser rentáveis e, digamos, complementares aos serviços deste porto. A Enapor está a gerir este dossiê. Acreditamos que, segundo as informações recebidas, muito brevemente este dossiê terá uma solução. Há dois aspectos neste momento. Há, de facto, alguma pressa no sentido de viabilizarmos essas instalações, mas há que ter cautela para não se cometer os erros cometidos anteriormente. Constatamos também a questão das pequenas encomendas. Visitamos os armazéns e constatamos o problema das pequenas encomendas e garantimos ao Conselho de Administração que vamos colaborar no sentido de haver uma solução a este problema para que o consumidor final não fique à espera muito tempo da sua carga. Entendemos que é possível sim agilizar este procedimento e, juntamente com as alfândegas, com a polícia, vamos estudar uma solução. A implementação da tarifa de 500 escudos para os transportes marítimos foi outro dos temas em destaque durante a visita. João do Carmo afirma que o Governo está empenhado em cumprir esse compromisso. Entendemos que, para já, é possível e vemos aqui a Enapor como uma instituição transversal e com uma importância muito grande na definição desta tarifa única dos transportes marítimos. Entendemos que a Enapor deve funcionar nesta matéria com muita flexibilidade e com uma relação de muito diálogo com os armadores. E brevemente vamos sentar na mesma mesa todos os stakeholders desta área marítima para de facto definirmos o caminho para atingirmos os tais 500 escudos que nós prometemos. Estamos a ouvir as partes exatamente para cumprir aquilo que o Primeiro-Ministro disse. Nos 100 dias estaremos em condições de dizer como implementar a tarifa de 500 escudos nos transportes marítimos. O Ministro assegura que estão a ser criadas todas as condições para que a nova tarifa entre em vigor a partir de janeiro de 2027. Os 500 escudos e os 5.000 escudos serão para todos os cabo-verdianos, residentes e não residentes. Vamos criar todas as condições, porque isso tem um impacto financeiro no Orçamento de Estado. Vamos, nos próximos dias, apresentar um orçamento retificativo na Assembleia Nacional para fechar o ano de 2026, mas qualquer cabo-verdiano entende que o orçamento deste governo do PICV será um orçamento de origem, um orçamento de Estado de 2027. Entendo que no orçamento de 2027 haverá sim um impacto de todo esse estudo e criaremos todas as condições para que a tarifa dos 500 escudos inicie a 1 de janeiro de 2027. O Ministro dos Transportes e do Mar, João do Carmo, visitou esta manhã as instalações da Enapor no Mindelo. E o concurso para a concessão da plataforma de frio do Porto do Mindelo deve ficar concluído até o final do próximo mês de agosto. A garantia foi dada hoje por Irineu Cabacho, PCA da Enapor, durante uma visita do Ministro do Mar às instalações da empresa em São Vicente. Segundo Irineu Cabacho, está em curso um concurso restrito para o qual foram convidados 7 operadores internacionais. Os primeiros resultados devem ser conhecidos até o final de agosto. Nós convidamos cerca de 7 operadores internacionais para
para apresentarem as suas propostas técnicas ou financeiras para a gestão da plataforma de frio, e o prazo da entrega dessas propostas estão praticamente a finalizar, e acreditamos que no espaço até final de agosto estaríamos em condições de apresentar os resultados deste concurso restrito e assim encontrar um operador privado para fazer a gestão da plataforma. E aguardamos o envio das propostas técnicas e financeiras e acreditamos que até final de agosto estaremos a ter um primeiro relatório preliminar sobre os resultados. O presidente do Conselho de Administração da Enapor explicou que o concurso lançado em dezembro acabou por não produzir resultados, uma vez que os concorrentes não cumpriram os critérios definidos no caderno de encargos, levando o júri a rejeitar as propostas. Entretanto, a Enapor continua a assegurar o funcionamento da infraestrutura e a suportar os custos com os trabalhadores. A administração trabalha na reabilitação da fábrica de gelo do complexo com o objetivo de alcançar o equilíbrio financeiro até o final do ano. A Enapor continua a assumir o contrato, que nós encontramos não só em carro, mas neste momento nós estamos numa plataforma que já tem rendimentos. Neste momento não podemos dizer que o rendimento cobre as despesas, que é uma realidade. Nós o que é que podemos adiantar é que nós temos várias câmaras que já estão a funcionar. Neste momento estamos com o projeto de reabilitação da fábrica de gelo, para começar a vender gelo, e acreditamos que até o final do ano podemos estar assim a dizer que os rendimentos estão a cobrir as despesas e os encargos que nós temos com os colaboradores. Mas a nossa maior preocupação neste momento é reabilitar esta plataforma. 140 trabalhadores continuam ligados à plataforma, dos quais aproximadamente 40 estão diariamente em atividade. A nossa maior preocupação neste momento é preparar os colaboradores, dar formação a esses colaboradores, e o que nós estamos a fazer, porque é preciso que o operador privado que venha nos ajudar a fazer a gestão desta plataforma encontre colaboradores preparados para fazer esse trabalho. As declarações do PCA da Enapor surgem na sequência das preocupações manifestadas pelo SIACSA, que alerta para o prolongamento da indefinição e insiste que a futura concessionária integre formalmente os trabalhadores, salvaguardando os postos de trabalho e os compromissos anteriormente assumidos pelo Governo. A estabilidade financeira do setor empresarial do Estado continua a preocupar o Fundo Monetário Internacional, mas o fundo vai continuar a apoiar Cabo Verde e quer integrar as novas prioridades do novo Governo. O anúncio sai da sessão de abertura da missão do FMI, que está em Cabo Verde, no âmbito da cooperação bilateral e do acordo de nível técnico, contou com a presença de membros do governo das áreas económica e também financeira. O Cândido Amorim Fortes esteve presente, tem os detalhes. A missão do FMI, liderada pelo chefe de missão para Cabo Verde, é a primeira depois do início do novo ciclo político e teve como objetivo proporcionar os primeiros contactos com o novo governo. Na última, realizada em novembro do ano passado, o FMI enalteceu a conjuntura cabo-verdiana, marcada pela estabilidade, inflação controlada, juros baixos e superávit fiscal, face ao contexto mundial de aumento de dívidas e dificuldades fiscais. A parceria que liga o Fundo a Cabo Verde completa 48 anos de existência, uma parceria sólida que, apesar da preocupação com a sustentabilidade financeira das empresas participadas pelo Estado, garante Martin Schindler, vai continuar, incluindo a disponibilidade para integrar as novas prioridades do novo governo. Temos uma parceria forte há dezenas de anos e o FMI continua pronto para apoiar Cabo Verde e as suas políticas económicas. Queremos entender melhor as prioridades diferentes do novo governo para melhor avaliarmos como as podemos apoiar. Eventuais perdas nas empresas participadas pelo Estado, entretanto, impõem responsabilidades fiscais e potenciais riscos ao governo, e isso tem que ser levado em conta. A prioridade é a transparência necessária para que a situação financeira das empresas de capital público seja clarificada. The first thing that is needed is to have transparency, to better understand what the financial situation is in the state-owned enterprise sector. Na reunião com a delegação do FMI participaram os ministros da Economia, Comércio, Indústria e Transição Digital António Batista, da Coordenação de Projetos Especiais e Acesso a Fundos José Carlos Varela e a Secretária de Estado das Finanças Maria José Lopes. Reconhece que a TACV é um dos dossiês a serem analisados e manifesta-se otimista num alinhamento com o FMI para apoiar as políticas do novo governo, que salienta têm um pendor mais social. Que também continua a conta
com um parceiro estratégico e de longa data, que não tem um parceiro estratégico para ajudar, não materializa aquilo que é visão, que são um dos pilares desta nova governação. Se mesmo falar ajuda pública ao desenvolvimento se reduz. Então, o que está acontecendo? Não tem que aposta na impostos internos, não tem que modernizar nossa administração tributária e não se dá conta com o apoio do FMI. É questão de job, algumas adaptações que tem que fazer, porque o governo novo que tem políticas novas, um bocadinho com um pendor mais social do que o econômico. Nomeadamente a ICV também tem sabem ser um de que documentos, o que também trabalharam em exaustivo. Fevereiro, março, abril, abrir o rota TICV, Brasil e Merca. Só isto custa ao Estado de Cabo Verde 200 mil contos por mês. É preciso bem de olho. Maria José Lopes confirma também que a modernização das infraestruturas, a construção de outras infraestruturas, a agricultura, economia azul e conectividade e a resiliência climática serão algumas das prioridades a integrar nos programas de cooperação com o Fundo Monetário Internacional. Empresários cabo-verdianos e portugueses reúnem-se esta quarta-feira aqui na praia para identificar novas oportunidades de investimento e reforçar as parcerias económicas entre os dois países. O Fórum Económico Cabo Verde-Portugal integra a visita de Estado do presidente português, António José Seguro, e reúne representantes dos setores público e também privado. Ouvido pela rádio de Cabo Verde, o presidente da Cabo Verde Trade Invest explica que o encontro pretende criar novas oportunidades de negócio, aproximar empresários e apresentar Cabo Verde como uma plataforma de investimento. A nossa expectativa é que com o Fórum, que é dedicado aos empresários portugueses e cabo-verdianos, portanto, possamos sair com a ideia mais clara sobre mais oportunidades de investimento, com foco no setor do turismo, mas também outros setores. Vamos ter também um painel dedicado, portanto, aos incentivos ao investimento ao setor privado. Portugal é um dos principais parceiros económicos de Cabo Verde e um dos maiores investidores estrangeiros do arquipélago. Segundo Jailson Oliveira, o investimento português tem vindo a crescer de forma consistente nos últimos anos, tendência que o governo quer agora consolidar. A título de exemplo, no ano passado, o investimento estrangeiro direto em Cabo Verde cresceu 33,7% e o investimento português cresceu 100%. Portanto, o peso do investimento português no ano passado, no investimento total estrangeiro, foi de 28,3%. Portanto, Portugal continua sendo um grande parceiro e temos possibilidades, portanto, de aumentar os investimentos, novas oportunidades, mas também através do reinvestimento, portanto, de quem já está em Cabo Verde. Além dos contactos entre empresas, o Fórum servirá para apresentar instrumentos de financiamento nacionais e europeus, bem como mecanismos de garantia destinados a reduzir o risco de investimentos. Aqui na Cabo Verde Trade Invest, nós todos os anos aprovamos um pipeline de investimentos. Portanto, no ano passado nós conseguimos em torno de 250 milhões de euros. Esse ano, apenas no primeiro semestre, já estamos praticamente com esse montante, portanto, 243 milhões de euros, mas nós identificamos um problema que tem sido a execução. A execução, o ciclo, portanto, do investimento acaba sendo longo, porque o ciclo de financiamento é longo. Portanto, nós, ao trabalharmos essas informações e disponibilizar, portanto, aos empresários, sobretudo, portanto, nesse caso, nós específicos estamos falando do empresariado português, portanto, muitos não conhecem quais os caminhos necessários para obter, portanto, os melhores financiamentos. E nesse sentido, nós vamos trabalhar para melhorar essas informações e, consequentemente, diminuir aquilo que é o ciclo do investimento. O Fórum Económico Cabo Verde-Portugal decorre na sede do Banco de Cabo Verde, será aberto pelos presidentes José Maria Neves de Cabo Verde e António José Seguro de Portugal. Ainda no domínio económico, a proliferação de galinhas de mato preocupa produtores agrícolas aqui em Santiago. Desta vez, as queixas chegam da zona de Montevaca, arredores do Estado Nacional, em Estado de São Felipe, onde agricultores dão conta de prejuízos avultados provocados por esta ave que atua em bandos. A Unidade de Produção Agropecuária Indústria
Indústria e Turismo, o PAPIT, queixa-se desta praga que vem destruindo grandes quantidades de banana e também batata doce, pondo em causa a capacidade de abastecer mini-mercados da cidade e a sustentabilidade do empreendimento. Para agravar a situação, enfrentam na mesma unidade problemas dos furos de água, com a situação a complicar-se ainda mais com a avaria num cabo de alta tensão, o que dificulta a bombagem de água. A Joana Lopes falou com o dirigente da Unidade de Produção Agropecuária, Indústria e Turismo. A espécie está presente sobretudo em Santiago, Fogo, São Nicolau e Maio, vive em bandos e tornou-se um símbolo da fauna local, embora seja vista como uma praga pelos agricultores devido aos estragos que causa na produção agrícola. António Pedro Correia, gerente da UPAPIT, que fala também em nome de outros produtores locais, diz afrontado com o ataque desses animais pela capacidade de destruição em larga escala da produção agrícola. Outros produtores tentaram reclamar, é muito preocupante, porque será cabo de horta. Nós não põe batata doce no satatra, mas quase metade é que serve para consumo. E a consequência de galinha de mato. E esta prolifera. Depois é preocupante porque esta cova na chão e esta boa também. Mesmo cacho de banana não é trabalho que faz. Tomate nesse momento de catarapa põe. E galinha de mato já quase entrando dentro de espaços cobertos. Esta beira é nossa, nunca tem nada a fazer com isso. A proliferação descontrolada desta ave, impulsionada em parte pela proibição do uso de cartuchos para caça, tem causado prejuízos avultados aos produtores locais, onde a galinha do mato ataca as plantações logo após as sementeiras. Tem defendido a necessidade da implementação da caça controlada com envolvimento da Polícia Nacional e das Forças Armadas para proteger a segurança alimentar das regiões, assegura António Correia, que gera mais de 10 hectares de terreno de cultivo. Agradecer às autoridades, de fato, assim como outros produtores, a fazer essa abordagem, né? Pode ser de tomar medida em um conjunto, porque senão nós temos um monte de produtos que já se compensa. Foi na chompa produzir. Produtores locais lembram que, apesar de ser considerado uma praga agrícola, a sua carne escura é muito apreciada na culinária tradicional cabo-verdiana. E como um problema nunca vem só, enfrentam ainda a escassez de água, pelo que apelam à colaboração da Eletra e ANAS para a resolução deste problema. Não tem dois furos lá Monte Vaca, de momento ali, tudo só com o problema. Um de que furo, bomba estraga, então tenta trazer bomba, cabo rebenta, não está junto com a ANAS, que está dando apoio, para poder hoje assim não trazer aquela bomba, para hoje assim não recuperar. Aquele outro furo, ele rebenta um cabo de alta tensão na redor, se tiver problema, nunca está com energia suficiente para trazer água, nem para bombear água de furo, nem para produzir ração para animal. Ele não está lá, já vai lá ontem, já identifica problema, já pede uns peças, já vai comprar, já põe lá, você está esperando para nós, assim não está saindo. Aquela fronte ali. Uma vez que no 70 não era, que não se acompanha, mas se bem dado um certo atenção, agronegócio, cultura, criação de gado, pequenas indústrias de transformação, é um apelo que não se fazer. Produtores preocupados com a ação devastadora da galinha do mato. E arranca este sábado, 25 de julho, uma campanha nacional de limpeza e luta antivectorial. A iniciativa mobiliza o governo, câmaras municipais, Forças Armadas, Cruz Vermelha e também conta com a população com o objetivo de eliminar os focos de mosquitos, reduzir o risco de doenças como o paludismo e a dengue. A Dina Almeida com os detalhes. O arranque da mega campanha nacional de limpeza e luta antivetorial foi preparado num encontro entre o Ministro da Saúde e o Presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, que reforçaram a necessidade de uma resposta conjunta para prevenir doenças transmitidas por vetores, explica o Ministro da Saúde. Não querer fazer a nível de todos os municípios de Cabo Verde. A Comissão Interministerial de Luta Antivetorial é presidido pelo Primeiro-Ministro de Cabo Verde. É a mega campanha de luta antivetorial que decorre dia 25. Então, do CREBA junto da Associação Nacional dos Municípios, de forma que pode sensibilizar a tudo câmaras municipais a participar nessa mega campanha. Lúcio Fernandes reforça que o principal objetivo é impedir a transmissão local do paludismo e reduzir o risco de surtos de dengue. Nós todos temos consciência de problemas que não têm tido, de doenças transmitidas por vetores, nomeadamente paludismo e dengue no último ano. Então,
Então, se tudo cabo-verdiano está engajado nessa luta antivetorial, maior é o sucesso que não pode ter como país. Elimina as doenças transmitidas por vetores, sobretudo doença de dengue e paludismo. É para evitar aquela água que não tem estancado na lado da casa, evita botar aquelas garrafas que podem acumular lixo e água ao lado de casa, e se não tem algum cisterna para tapar, e de forma que te evita a criação de mosquitos lados de casa. Do lado dos municípios, o presidente garantiu que todas as autarquias já estão a preparar a logística para a operação nacional. Encontramos um pouco por todos os municípios depósitos com água, poços de águas a céu aberto, lixeiras a céu aberto. Portanto, as dificuldades e os desafios são iguais para todo o território nacional. Portanto, isto implica investimentos públicos que devem ser assumidos quer pelo governo, quer pelas autarquias locais. Fábio Vieira defende uma estratégia nacional para a gestão dos resíduos sólidos. Uma proposta, diz, que vai ser apresentada ao governo. É fundamental que haja um quadro nacional para que cada município, em função da sua realidade, em função da sua capacidade, possa implementar as suas políticas em matéria de gestão de resíduos sólidos urbanos. Nós defendemos que é tempo de olharmos para o lixo não numa perspectiva clássica, mas sim enquanto oportunidade de geração de receitas para os municípios, que constitui o principal handicap de desenvolvimento do país. Depois da mobilização inicial deste sábado, haverá avaliações para medir os resultados e reforçar as ações onde for necessário. A Ilha da Boa Vista acolhe até a próxima sexta-feira um evento nacional focado na busca de soluções inovadoras para o clima e também sustentabilidade dos oceanos. O intercâmbio reúne 55 jovens de quase todos os municípios, promovendo o debate e a cooperação em prol da resiliência climática. Arieta Barros assina a reportagem. A Escola Secundária de Boa Vista acolhe até a próxima sexta-feira, 24, o Hackathon de Juventude Azul, Soluções para o Clima e o Futuro do Oceano. O evento reúne 55 jovens de vários pontos do país com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras para a sustentabilidade marinha e a resiliência climática. Segundo Luísa Oliveira, ponto focal da Conferência da Década do Oceano, a iniciativa foca-se na busca de respostas práticas, especialmente para mitigar os impactos crescentes das alterações climáticas nas zonas costeiras. Nossas praias desaparece cada vez mais e Boa Vista é uma ilha particularmente sensível para questões de elevação do nível do mar, não só Boa Vista, como outras ilhas planas como Sal e Maio. O programa incentiva a participação ativa em modelos de inovação para desafios reais do país, sustentou Cláudio Mendonça na abertura do evento. Pesca inteligente e cadeia de valor, economia circular e valorização dos recursos marinhos, clima, oceano digital e dados para a tomada de decisões, inclusão do género no empreendedorismo azul, conservação marinha e resiliência climática. Cabo Verde é descrito pela representante da cooperação luxemburguesa Inês Mourão como um grande estado oceânico cujo potencial reside no oceano. Mais de 90% da água que é consumida em Cabo Verde vem do oceano. E, portanto, efetivamente o oceano é o que sustenta a nossa vida em Cabo Verde. Portanto, se olharmos para ele desta forma, acho que também vamos perceber a sua relevância e vamos cada vez mais unir mãos e mentes e corações, mãos, mentes e corações, para que efetivamente consigamos chegar a soluções que nos protejam a todos. O presidente do IMAR, Albertino Martins, realçou a mensagem do presidente da Câmara Municipal sobre as mudanças climáticas, particularmente a subida do nível do mar. Apresenta Boa Vista como um laboratório vivo para a questão. Boa Vista, portanto, é uma ilha que pode servir de exemplo, tem um plano de ordenamento costeiro marítimo. Todas as ilhas, portanto, não o têm. Aqui é reforçar, portanto, essa mensagem do Sr. Presidente, porque estamos a entrar num período relativamente instável do ponto de vista, portanto, das mudanças climáticas e a subida da água do mar, portanto, é uma ameaça. O intercâmbio servirá para discutir e encontrar soluções para as ameaças que o oceano enfrenta.
Já são 13 horas mais 24 minutos e meio. O amigo ouvinte está em sintonia com a rádio de Cabo Verde. Jornal da Tarde de Angola chega-nos a informação de que o país está a concluir com o Banco Mundial uma operação de troca de dívida por educação que vai permitir recomprar 400 bilhões de dólares de dívida onerosa e financiar 30 escolas, que foi o que foi anunciado hoje em Luanda. A operação denominada Dívida por Educação foi divulgada pelo diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida Pública angolana durante a apresentação do balanço do Plano Anual de Endividamento do primeiro semestre. Isso o que aconteceu no Museu da Moeda. Segundo o responsável, o instrumento financeiro assenta num empréstimo com taxas bonificadas abaixo de 1%, que será utilizado para recomprar dívida mais cara e alongar a maturidade da carteira, sendo as poupanças geradas canalizadas para a educação, nomeadamente a construção de escolas. O pacote financeiro total da operação ascende a 1,1 mil milhões de dólares, inclui garantias do Grupo Banco Mundial, uma garantia baseada em políticas do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento de 240 bilhões de dólares. A poupança orçamental gerada financiará a construção de 30 novas escolas secundárias, beneficiando mais de 32 mil alunos. Cabo Verde dispõe de um mecanismo semelhante no domínio do clima, acordado com Portugal para a constituição do Fundo Climático a partir da conversão da dívida de Cabo Verde para com Portugal. Os Estados Unidos da América bombardeiam o Irão pelo 10º dia seguido, com o recrudescimento dos combates entre as duas partes. O ministro do Interior do Irão deslocou-se ao Paquistão, mediador crucial do conflito, para negociações. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou hoje ter atingido instalações militares norte-americanas no Bahrein e também no Kuwait, segundo a comunicação social estatal iraniana. E, de acordo com a Guarda Revolucionária Iraniana, foram atingidos 2 sistemas de defesa aérea e um radar em duas posições norte-americanas no Bahrein, bem como radares de defesa antimíssil e sistemas de recepção de satélite no Kuwait. A Guarda Revolucionária Iraniana adiantou ainda ter interceptado 2 petroleiros não cumpridores que tentavam passar pela rota sul insegura do Estreito de Hormuz, depois de explosões terem provocado incêndios a bordo das embarcações. A sucessão de incidentes ocorre pouco depois de os militares norte-americanos terem anunciado que concluíram a 10ª noite consecutiva de ataques contra o Irão, visando instalações numa tentativa de neutralizar a capacidade de Teherão de atacar navios que atravessam o Estreito de Hormuz. Ontem, o ministro iraniano do Interior chegou a Islamabad, Paquistão, para conversações com o primeiro-ministro e também outros responsáveis daquele país. A Air France afirmou estar a acompanhar a situação no Médio Oriente em tempo real, enquanto as companhias KLM, British Airways, Singapore Airlines e outras também atualizaram recentemente voos para o Médio Oriente. A Air France confirmou que suspendeu os voos para Riyadh, na Arábia Saudita, Dubai e também Beirute, devido à atual situação de segurança do Médio Oriente, no caso, insegurança. Num comunicado publicado ontem no seu site, a Air France afirmou que está a monitorizar a situação no Oriente Médio em tempo real e que suspendeu as rotas devido a restrições que podem afetar determinados espaços aéreos. A retoma das operações vai permanecer dependente de uma avaliação da situação de segurança do terreno, que é muito volátil, indicou a Air France. No seu mais recente boletim de informação sobre as zonas de conflito, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação recomendou às companhias aéreas que evitem o espaço aéreo do Qatar, Bahrein, Kuwait e também dos Emirados Árabes Unidos, bem como o Golfo de Oman. O aviso mantém-se em vigor até o próximo dia 29 de julho. Já temos 13 horas mais 27 minutos, aliás 28, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea, temos em aproximar-se do aeroporto da Praia um aparelho da CV Sky que vem da Ilha do Maio, está mesmo perto, daqui a 4 minutos e tanto deverá estar aqui no aeroporto nacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal. A TAP tem neste momento 3 pássaros do ar. Temos uma aeronave que partiu da Ilha da Boa Vista, vai para Lisboa, deve lá chegar por volta das 18 horas mais 31 minutos. Em paralelo voa uma outra aeronave que partiu da Praia, vai para Lisboa, em paralelo, claro que em altitudes diferentes. Está a voar em direção a Lisboa, partiu da Praia, vai lá chegar por volta das 18 horas mais 29 minutos. Finalmente, uma terceira aeronave da TAP partiu de São Vicente, vai também para Lisboa e deve lá chegar por volta das 18 horas mais 16 minutos. Em sentido contrário, vem de Manchester, Reino Unido, vai para a Ilha do Sal, o aparelho da EasyJet deve chegar no Sal por volta das 14 horas mais 47 minutos. De resto, aeronaves outras estão a fazer a travessia do corredor atlântico, essencialmente nos 2 sentidos, da Europa para a América do Sul e também da América do Sul para a Europa. Pela via marítima, neste momento, nenhum ferry está a navegar. O Dom Tututa chegou há instantes do Porto da Praia, onde também está o
navio a Praia da Guarda, que ontem fez uma ligação entre Vale dos Cavaleiros, sul do arquipélago, com o Porto da Praia. Uma rota que normalmente é assegurada pelo Liberdade que sofreu um problema aqui no Porto da Praia, o que tudo indica está com um problema no Elce. Eu vejo aqui o Liberdade aproximar-se dos estaleiros da Cabnave, vai subir então na Cabnave o Liberdade para poder tentar reparar o problema no Elce, que aconteceu aqui no Porto da Praia. E, de acordo com informações disponíveis, no próximo dia 24 é provável, caso o problema seja solucionado nas próximas horas, nos próximos dias, na Cabnave, o Liberdade deverá voltar então à operação. Os demais ferros estão em São Vicente, pelo que, chegado neste ponto, só nos resta é falar agora do movimento das marés, bem como nos diz as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca, além de outras informações. Hoje, terça-feira, 21 de julho, o sol despontou às 6 horas 14 minutos mais 1 segundo. E o pôr do sol deverá acontecer às 19 horas 6 minutos mais 55 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo sudeste às 12 horas mais 40 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 5 horas e 8 minutos e a seguinte acontece às 17 horas mais 51 minutos. A única pré-bar do dia aconteceu às 11 horas e 38 minutos, o que quer dizer então que hoje teremos praticamente o dia todo com maré baixa. Em relação ao pesca, os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 17 horas e 31 minutos até às 19 horas e 31 minutos. Amanhã, os dados apontam que também poderá ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 5 horas e 57 minutos até as 7 e 57, ou então das 18 horas e 17 minutos até as 20 horas mais 17 minutos. Ainda amanhã, a primeira baixa-mar acontece às 6 horas e 7 minutos e a seguinte acontece às 18 horas mais 47 minutos. E a primeira pré-bar será às 0 horas e 19 minutos e a seguinte acontece amanhã, quando forem 12 horas mais 34 minutos. Ultrapassamos já o Equador da hora 13, já são 3 horas mais 31 minutos, alguns segundinhos, fim de linha, tempo apenas para repormos os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Contamos que o Governo trabalha para implementar tarifas de 500 escudos para os transportes marítimos a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Estabilidade financeira do setor empresarial do Estado continua a preocupar o FMI, que vai continuar a apoiar Cabo Verde e quer integrar as novas prioridades do novo Governo. Depois de ratos e macacos, além de outras pragas, galinhas de mato causam grandes prejuízos aos agricultores aqui em Santiago, que pede intervenção das autoridades. O Governo mobiliza vários parceiros para uma mega campanha nacional de limpeza e luta antivectorial no próximo sábado, dia 25. Angola está a concluir com o Banco Mundial uma operação de troca de dívida por educação. Boa tarde. Obrigado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.